Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam estar debaixo da direção do Espírito Santo. Aqui quem fala é a irmã Aline. Como eu falei para vocês, eu criei uma página para anunciar o Evangelho. Essa página no Instagram se chama Ide e Fazei Discípulos. Se você quiser ir lá, seguir essa página, compartilhar com seus amigos. Quem tiver dúvida a respeito da palavra, pode me chamar lá no direct que eu estarei ajudando você em oração. Eu estarei ajudando juntamente com a minha liderança, você a chegar perto do seu propósito, né? Você descobrir para que você foi chamado, né? E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Uma Filha Segundo o Coração de Deus. A gente não pode ser esposa e nem mãe, nem mulher sem antes aprender a ser filhas, né? E Deus, ele nos ensina a ser filhas dele, né? A gente primeiro tem que aprender a ser filhos de Deus. A gente primeiro tem que descobrir nossa identidade como filhos. E quando a gente descobre quem somos em Deus, não importa quem seremos na boca dos homens. Quando a gente sabe quem a gente é na boca de Deus, não importa quem a gente é na boca dos homens. E quando você descobre a sua identidade, Satanás, ele vai tentar roubar você de todo jeito. Ele vai tentar jogar mentiras sobre você, ele vai te frustrar, ele vai te colocar em situações diversas vezes para te deixar confuso, para te deixar limitado, para paralisar os teus planos, para paralisar os planos de Deus. Porque é dessa forma que ele trabalha. Ele é astuto, ele sabe teu ponto fraco, ele sabe onde você mais desiste, ele sabe exatamente aonde você não consegue suportar as situações e acaba cedendo para o pecado. Então Deus, ele vai permitir que a gente chegue no auge da nossa dor. Quando a gente diz que quando a gente vai a Deus não pelo amor, mas pela dor, não é pela dor física, mas pelo auge da nossa dor espiritual, pelo auge daquela angústia, daquela opressão, porque Deus, ele permite a gente chegar nesse nível, ele permite a gente passar pelo deserto para entendermos que somos totalmente dependentes deles. Mas olha, tem de bom ânimo, porque é na tua fraqueza que o Senhor se faz forte. É neste momento que o Senhor tem te fortalecido, tem te mostrado o quanto você está perto de chegar na terra prometida. O deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem. Entenda que se você está passando por esse processo, você precisa entender o que você tem que aprender. Mas Deus, eu estou passando por isso de novo, mas o que eu fiz de errado? Né? Eu não sei se você conhece a história do Joãozinho. Existia um homem que ele era tão temente a Deus e ele acreditava tanto que Deus, ele podia salvar a vida dele, e de repente houve uma inundação numa cidade. E esse homem, ele se prendeu no topo de uma árvore e a cidade começou a encher, e ele lá no topo da árvore. E chegou um certo período que passou um bote salva-vidas e falou: Joãozinho, vem, a água tá subindo, você vai morrer afogado. E o Joãozinho falou assim: Deus vai me tirar daqui, pode deixar, vão tranquilo, eu não caibo nesse barco. E aí depois vem um helicóptero: Joãozinho, vem, a água tá subindo, você vai morrer afogado, pode deixar, Deus vai me tirar daqui. E aí depois veio de novo mais um barco um pouco maior: Joãozinho, vem, tem espaço para você, a água tá subindo, você vai morrer afogado. E o Joãozinho mais uma vez: podem ir, que Deus vai me salvar. E aí de repente o Joãozinho morreu afogado, aquela água submergiu ali, cobriu aquela árvore, ele morreu afogado, chegou no céu e ele foi questionar Deus: por que o Senhor não me salvou? E Deus falou assim para ele: eu te enviei 3 ajudas e você não quis. Agora você está aqui. Então, o que o Senhor tem falado para você? Deus, ele está te enviando e você não está aceitando. Até quando você vai permitir
que a ajuda chegue até você? Até quando você vai deixar o bote salva-vida passar? Às vezes o Senhor, ele tem misericórdia, mas a misericórdia dele é limitada. Quando você chegar na sua última chance, depois você não pode questionar. A sua salvação ainda é importante para você? Porque hoje nós estamos aqui nessa terra somente para um dever: glorificar o nome daquele que é digno de ser glorificado, que é o nome de Deus. Se você está nessa terra juntando tesouros para sua própria carne, para sua própria vontade, porque eu tô trabalhando porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ficar rica, eu quero ficar assim, eu quero ficar assado, você já está errado. Porque a Bíblia vai nos dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se às suas próprias vontades. Esteja disposto a perder por amor de Cristo. Porque aquele que perde a sua vida por amor dele, esse sim encontrará a vida eterna. Então, hoje eu não tenho mais prazer pelas coisas materiais. Hoje eu tenho prazer pela minha vida espiritual. O quanto eu tenho agradado a Deus com os meus comportamentos. Então hoje vamos refletir. Os nossos comportamentos, eles vão trazer resultados, né? Então hoje a gente vai falar sobre maldição hereditária. Essa maldição hereditária, ela existe, mas não especificamente espiritual, mas por consequências de escolhas que geram o pecado na nossa vida. A gente fala maldição hereditária por conta do pecado, né? Nossas escolhas constantes, erradas, elas fazem com que estamos pecando constantemente, e isso afeta os nossos familiares, isso afeta os nossos filhos, isso afeta os nossos pais, afeta o nosso casamento, afeta a nossa vida como mãe, como esposa, como filha. Por quê? Porque a gente não entende o poder que a gente tem nas nossas mãos. A gente não entende a autoridade que o Espírito Santo deu na nossa vida. Então hoje, descubra a sua identidade, esteja disposto a estar de coração aberto, esteja disposto a receber a ajuda que o Senhor está enviando para a tua vida. Busque, se você não sabe encontrar a sua identidade, busque ajuda, fala assim: olha, eu preciso de ajuda. Certa vez meu pastor falou assim pra mim, eu falei assim: pastor, como que eu faço para me libertar? Como que eu faço para sair desse vício de pecado, dessa mentira, dessa hipocrisia? E meu pastor falou para mim: vai para a palavra, jejum, oração e palavra. E de fato, quando eu comecei a viver o que eu aprendi na palavra, rispidamente, na risca, né, rispidamente não, né? Quando eu comecei a viver na risca ali o que a palavra me ensinava, eu comecei a viver de fato os frutos do Espírito na minha vida: a longanimidade, a misericórdia, a compaixão, a temperança, né, o perdão, o amor. Eu comecei a ter isso porque o Espírito Santo, ele me transbordou, e é isso que ele quer para você. Ele quer te levar para um nível de intimidade no qual você não tem um controle, né? Ele quer te fazer ter sede pela presença dele, não pelas tuas próprias vontades. Em Números, capítulo 14, verso 18, vai dizer: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então isso é bíblico. A gente acaba carregando pesos de consequências erradas da nossa família, né? A gente tem comportamentos da nossa família, dos nossos pais. Porque houve um divórcio no meu casamento, houve um divórcio na vida dos meus pais, eu vi como minha mãe tratava meu pai, então automaticamente eu vou buscar aquela figura paterna em alguém, e vai ser isso, vai ser um ciclo vicioso. Enquanto eu não quebrar essa maldição e viver debaixo de palavras, as próximas gerações estarão nesse nível de pecado. Então, se permita viver debaixo da palavra, se permita ensinar os teus filhos na palavra, não no que você pensa. Eu vou repreender meu filho, eu vou bater mesmo, Não, gente, quando a palavra de Deus fala sobre a vara da correção, ela fala sobre a palavra, não fala sobre espancamento, não fala sobre jogar uma panela na cabeça da criança, não. A minha mãe, quando eu era mais nova, ela batia na gente de régua, de madeira, e era assim mesmo, né? Mas graças a Deus por isso, hoje eu estou de pé para contar a glória do Senhor. E vamos dar continuidade ao quarto dia desse livro, e o tema de hoje é
Quebra de maldição hereditária. O nome do livro é Uma Filha Segundo o Coração de Deus. A autora é Michele Costa. Vamos lá, página... Meu Deus. Achei. Dia 4. Quebra de maldição hereditária. No último devocional, falamos sobre como as atitudes e comportamentos da nossa mãe influenciam nas nossas vidas e como devemos rejeitar tudo o que não condiz com o padrão de Deus. Mas no devocional de hoje, quero falar sobre um assunto mais profundo do que espiritual. Mais profundo no mundo espiritual, sobre maldição hereditária. Seus pais e avós viveram consequências de maldições de diversas gerações anteriores, e você precisa quebrar em Cristo essas maldições na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos e em toda a sua geração. Eu vivi mais de 20 anos em uma igreja cristã sem nunca ter ouvido falar em maldição hereditária, mas sim, na Bíblia existe maldição hereditária e muitas famílias colhem hoje maldições espirituais que são consequências das escolhas feitas por gerações atrás. Mas a melhor notícia é que Jesus veio para nos libertar da maldição do pecado. Todos herdamos várias características dos nossos pais e avós, a cor do cabelo, o tamanho do nariz, inteligência ou talentos. Da mesma forma, podemos herdar algumas influências demoníacas que trazem vícios, dívidas, prejuízos, divórcio, infertilidade e até encostos que atrasam e paralisam a vida. Mas isso não pode definir tudo o que fazemos. Cada pessoa é responsável por suas ações e podemos em Cristo quebrar esse ciclo de maldições hereditárias que vieram dos nossos antepassados. É isso que diz em Ezequiel 18, verso 19. Porque não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Todos fomos afetados pela maldição hereditária de Adão, que gerou uma tendência em todos nós para pecar. Leia Romanos capítulo 5, verso 12. Dessa forma, uma pessoa que comete certo pecado poderá passar aos descendentes uma tendência para cometer esse mesmo tipo de pecado. Um exemplo disso é o alcoolismo, uso de drogas, prostituição, dívidas. A Bíblia diz em Números 14:18 que entre aqueles que rejeitam a Deus, os pecados podem afetar 3 ou 4 gerações. Também diz o mesmo em Êxodo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Jesus veio para te libertar de toda a maldição do pecado da sua família. Isso significa que quando uma pessoa se converte, pode ser liberta de qualquer maldição hereditária. No entanto, o diabo luta para que você não viva a vida plena que Deus preparou. Ao longo da sua vida, você vai perceber que existem áreas que precisam ser tratadas por Deus. Às vezes, algum desses problemas poderão estar ligados a coisas que são questões espirituais na família, mas creia que qualquer maldição pode ser quebrada por Jesus. Você não precisa ter medo de maldições, porque Jesus é mais forte, maior é quem está em você. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João, capítulo 4, do verso 4 a 6. Existem 3 elementos para que a quebra de maldições hereditárias aconteça na sua vida e você consiga finalizar esse ciclo na sua família. A primeira coisa é a fé. Crê que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar e tem todo o poder para libertar. Efésios capítulo 6, verso 16. Sem fé, nada é possível, somente crendo no possível e impossível de Deus que nossa vida flui. Se você não crê na existência desses acontecimentos no mundo espiritual e se por pior, não crê que Deus é o único caminho para que essas maldições não atinjam você e sua geração, nada adiantará. Creia ao nosso redor, existe uma batalha espiritual, mas já somos vencedores em Cristo. O segundo elemento é o arrependimento.
pedir perdão pelo seu pecado, da sua família, decidindo mudar de vida e declarando através de Jesus que essa prática e maldição já não pertence mais a você e sua geração, creia que esse é um elemento que vai te ajudar e rejeitar toda a característica familiar que traz prejuízo espiritual para sua vida e família. O terceiro elemento, e não menos importante, é a rejeição do pecado. Dizer não ao pecado e para qualquer influência espiritual errada, escolhendo acreditar e declarar a verdade de Deus, em Tiago capítulo 4, verso 7. Declare em voz alta para o diabo e o mundo espiritual escutar que você rejeita toda e qualquer maldição e pecado que tem passado por gerações e gerações na sua família, que se encerra agora e que você em Cristo está livre e essa maldição já não tem domínio mais na sua vida, família e geração. É importante orar e declarar a palavra de Deus para que Jesus traga a libertação. Por isso, ore comigo nesse momento. Deus, eu creio, eu tenho fé que sobre Jesus todos os pecados e maldições foram levados naquela cruz e isso não tem mais domínio sobre mim e sobre a minha geração. Eu me arrependo, peço perdão pelo que fiz, que porventura foi instrumento para a abertura de brechas para o diabo trazer seus demônios e suas maldições para a minha vida e minha família. Eu quebro agora, no nome de Jesus, toda maldição hereditária, toda influência maligna, todo encosto, toda potestade que tem agido na minha vida, na minha família, nos meus antepassados. Eu escolho crer e entregar a minha vida, meu casamento, meu lar e meus filhos no altar de Deus e viver sobre cobertura do sangue de Jesus e proteção do meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, faça isso, entrega a tua vida na mão de Deus, entrega o controle na mão dele, mas saiba que não adianta você falar assim: pai, eu entrego a minha vida no teu altar, e aí de repente o Senhor vai te colocar diante de uma situação, você vai agir do seu jeito, porque você tem medo do que os outros vão falar, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, porque você tem medo de que alguém se afaste da sua vida, porque você tem medo de que aquela amizade se rompa por você ter tomado tal decisão. Ei, a palavra de Deus diz que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, esse a encontrará. Se você está disposto a perder tudo aqui nessa terra por amor de Cristo, pode ter certeza que o Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua intimidade, Ele é capaz de restaurar tudo aquilo que o diabo fez você perder. O pecado, ele deixa a gente de uma forma tão cega que as pessoas que estão presas ao pecado, elas não conseguem ficar perto da gente. A gente não consegue ficar perto daquele que tem a luz do Espírito Santo, porque a luz não se mistura com as trevas, o óleo não se mistura com a água, não tem como, são coisas totalmente diferentes. Quando você está em Deus, uma nova criatura você é. Você não consegue mais estar no meio de coisas que não agradam a Deus. Você começa a se sentir incomodado de ver situações que não condiz com a verdade que você segue. Você ouve a palavra, você estuda a palavra, você se alimenta da palavra, você jejua, você ora, você se consagra e você vai entendendo, porque o Espírito Santo, ele vai te dando discernimento, ele vai abrindo a tua visão espiritual e você vai compreendendo o que de fato é certo e o que de fato é errado. Você começa a perceber alguns comportamentos de algumas pessoas e você pensa assim: mas a palavra de Deus não me fala que eu sou dessa forma. Não tem como eu falar que amo a Deus e eu odeio o meu irmão. Não tem como eu falar que amo a Cristo e tenho ranço do meu próximo. Não tem como. Quando eu tenho os frutos do Espírito na minha vida, eu amo o meu inimigo. Eu oro por ele. Eu entrego a vida dele no altar do Senhor. Quando a gente fala perdão concedido, acesso negado, não significa que eu preciso daquela pessoa na minha vida, mas eu preciso amá-la e entender que se um dia aquela pessoa precisar da minha mão, eu tô ali para estender, independente do que a pessoa fez para mim. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Deus me chamou para isso. Deus, ele chamou a gente para ajudar os pobres, os necessitados, os doentes. Ele chamou para a gente ir para curar. Ele veio para os doentes, ele veio para os feridos, ele não veio para os sarados.
Ele veio para os feridos. Ele fez os loucos para confundir os sábios. E quando a gente se coloca diante da vontade de Deus, quando a gente coloca no centro da vontade de Deus, nós somos vistos como loucos. Ah, porque fulano tá louco, fulano tá fanático, fulano colocou, agora só fala de Deus. Claro, eu vivo por ele e eu morro para ele. Se eu não tiver, se eu tiver alguma outra vontade aqui nessa terra e viver debaixo da minha vontade, eu tô indo contra o que a palavra me diz. Porque quando Jesus ele deixou a palavra lá no Pai Nosso, logo no Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E venha a nós ao teu reino e que seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia ele nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e a quem nos tem ofendido. Será que realmente a gente está perdoando? Será que realmente a gente é capaz? A gente tem agido com misericórdia daquele que tem feito mal pra gente? Quantas vezes a gente tem pensado nisso? Quantas coisas você tem carregado dentro de si? E mais uma vez, eu vou trazer a lembrança. Sabe aquele pecado de estimação que você não aceita? Tá na hora de você jogar ele pro alto, abre mão. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ai, mas eu tenho vergonha. Deixa que Satanás vá embora com a vergonha dele. Se coloca diante daquela pessoa que você ama. Vai pro teu pastor, pega uma amiga, vai pro joelho e confessa para Deus: Deus, eu preciso entregar isso nas tuas mãos e eu preciso confessar para ti que eu não consigo me libertar disso. Eu preciso me libertar porque sozinho eu não consigo. E permite que o Senhor trate com você. Quando você estiver perto de receber uma grande bênção, quando você estiver perto de chegar na terra prometida, você vai viver cenários que você já passou antes. Você vai ser decepcionado de novo, você vai ser frustrado de novo, você vai ser caluniado de novo, você vai ser acusado de novo, mas você só vai agir da mesma forma se você quiser, porque a gente vai andar em ciclos e os ciclos só vão se encerrar quando a gente aprender a lição. E foi isso que aconteceu comigo. Eu passei 10 meses num processo. Esse processo se repetiu várias e várias vezes, em situações diferentes, mas que as minhas escolhas eram a mesma. E hoje eu falo pra você: até quando Deus vai te dar as melhores oportunidades e você vai fazer as piores escolhas? Então, se coloca diante da posição de Deus, deixa Deus fazer em você para depois fazer através de você. Não tenta ajudar o outro se você não é capaz de se ajudar. Peça ajuda àquele que é único e digno de todo louvor e toda glória. Não coloque a mão onde você não é chamado, não tome processos que não são seus. Se revista das armaduras de Deus, se levanta, se estrutura, porque um doente não ajuda o outro, um cego não guia o outro. Se você não estiver firme na rocha, vem uma tempestade e ela te abala, você não é capaz de estender a mão para ninguém. Além de você estar destruindo a sua vida espiritual, você está atrasando o processo de alguém. Então tira a mão de onde você não foi convidado. Dá um passo para trás e começa a olhar somente para Cristo, que o teu alvo venha a ser a Cristo. Respeita o tempo do Senhor, respeita o limite. Ai, mas o tempo de Deus demora. O tempo de Deus é o tempo que Ele quer. Se Ele quiser fazer na tua vida da água pro vinho, transformar o teu caráter de hoje para amanhã, Ele vai mudar, porque é assim que Ele faz. Quando Jesus estava no casamento de Jairo, no casamento de Jairo, acho que foi de Jairo, não me recordo. Ele transformou a água em vinho em instantes. Por que ele não pode transformar um homem da água para o vinho em instantes? Claro que ele pode, ele faz quando ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer, no tempo que ele quer. E as pessoas vêm falar assim: nossa, mas tá muito rápido. Gente, quando Deus faz, é Deus que faz. A gente precisa agir. O céu é reagente, age que o céu reage. Se posiciona que você vai ver a mão de Deus na tua vida. Para de querer atrasar o processo do outro. Para de olhar para a vida do outro. Olha para a própria vida. Ei, a Bíblia vai nos dizer que antes da gente querer tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, a gente tem que tirar a trave do nosso olho. Vigia, acorda, desperta. O Senhor está voltando. Se conserta enquanto é tempo. Amém? Deus abençoe tua vida. Que essa palavra venha
te dar clareza, te dar entendimento e que você mais uma vez possa estar firme e forte na presença do Senhor. Eu vou estar deixando, quem quiser seguir a minha página, vai lá no Instagram, coloca @ide_e_fazei.discípulos, sem acento nem nada, tudo junto. Segue lá. Eu estou sempre compartilhando algumas frases, algumas coisas que Deus colocar no meu coração. Em breve, logo vai ter uma live aí para vocês, uma pregação com estudo, algo do tipo. Mas a princípio eu vou só ficar compartilhando aqui o estudo, que é o que Deus colocou para fazer nesse momento. Se eu puder ajudar alguém em oração, manda lá seu nome, vai lá, me chama, tira suas dúvidas. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo a chegar aí nesse nível de intimidade que você precisa ter com Deus. A gente descobre juntos aí sua fraqueza para que você possa dar esse novo passo, né? Porque assim, quando um rei, ele prepara o exército, ele prepara para defender o reino dele. Então o que o Senhor tem feito com a nossa vida é isso, ele tem preparado soldados, ele tem preparado um exército para glorificar o nome dele, para defender o nome dele, porque a vinda dele está próxima. E ele quer pessoas dispostas a viver para ele e morrer por ele. Pessoas dispostas a dar a própria vida e bater no peito e falar, eu sou de Jesus. E aquela pessoa perder a vida porque falou que é de Jesus. É isso que Deus quer. Ele quer que a gente viva e morra por ele. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Quero entregar esse devocional nas mãos do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, neste momento, eu te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, de falar do Teu nome, por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra, de anunciar o Teu evangelho, de fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nesse momento venha trazer clareza e despertar para essa pessoa que está perto, que está a um passo de chegar na terra prometida. Pai, em nome de Jesus, que o Teu querer e a Tua vontade venha se cumprir. Senhor, que essa pessoa venha ser transformada da água para o vinho. A Tua palavra fala que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. E que essa alegria, Senhor, venha transbordar na vida dessa pessoa. Que a partir deste momento, Pai, todo jugo, todo peso, toda culpa, toda falta de confiança venha a ser lançada por terra e que essa pessoa venha entender que ela já é livre, que ela já foi perdoada, que os pecados já foram lançados no mar do esquecimento, que tudo que o Senhor fez foi enviar seu único filho por amor de nós e que essa pessoa venha compreender o tamanho do amor e da misericórdia que o Senhor tem pela vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, que eles não venham ser como Joãozinho e esperar que a água afunde e eles percam a oportunidade de te conhecer, mas que eles venham ter sensibilidade de ouvir a Tua voz e saber que o Senhor fala por meio de pessoas, que o Senhor fala por meio de palavra, que o Senhor fala por meio de qualquer coisa, mas que o Senhor fala e o Senhor está falando a todo momento. Que o Senhor venha abrir, Senhor, o entendimento, dar clareza, dar discernimento da Tua voz para essa pessoa, para que ela venha saber a diferença entre o bem e o mal. Em nome de Jesus eu oro e eu entrego a vida dessas pessoas na Tua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te agradeço por essa rica oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem na paz do Senhor. Até